E aí, galerinha, vamos dar continuidade aos nossos estudos, certo? Era até para ter mudado esse pano de fundo, que agora nós não vamos estudar sobre energia. Agora nós vamos estudar sobre introdução da química. Química, certo? Então, no nono ano de vocês, nós estaremos estudando introdução de química e física. No caso, agora nós iremos estudar introdução de química. Mas, Fabinho, eu vou estudar o quê? De antemão, antes da gente já começar a nossa aula de hoje, vamos para as orientações. Pessoal, não deixem de fazer as atividades. Aqueles alunos que, porventura, certo? Ainda estão faltando atividade, podem enviar. Podem enviar que a gente está recebendo, certo? Que é para ver se não dá problemas para vocês futuramente. O conteúdo referente a isso aqui é energia, que nós estudamos na aula anterior, está lá no livro do nono ano, capítulo 2. Então, aqueles alunos que não foram lá pegar, não foram lá trocar o livro do oitavo ano pelo nono ano, por favor, vão lá, troca o livro, para que vocês possam, né, estar acompanhando melhor nossas aulas. Fabinho, o que é que nós vamos estudar hoje em introdução de química e física? Pessoal, nós iremos estudar sobre substâncias e sobre misturas. Mas, Fabinho, explique. Vocês já estudaram em física lá o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar e tempo no espaço, certo? As matérias são formadas por substâncias. Essas substâncias, elas são subdivididas, né? São divididas em partes menores, que nós chamamos de moléculas. E as moléculas, elas são formadas por grupos de átomos, substâncias ainda menores. Então, Fabinho, repita para simplificar. Vamos do maior para o menor. Vocês estudaram matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar e tempo no espaço. As matérias são formadas por substâncias, que elas podem ser simples ou compostas. Por sua vez, estas substâncias, elas são divididas em partes menor ainda, que nós chamamos de moléculas. Essas moléculas são compostas de átomos, que é a menor estrutura da matéria. Sabemos também da composição do átomo, mas nós vamos ver isso mais à frente. Então, hoje, nós estaremos estudando sobre substâncias e misturas. Não é bicho de sete cabeças, não, mas é importante que vocês prestem muita atenção no slide que a gente vai colocar agora. Então, pessoal, para abrir aqui o slide produzido pelo professor Fábio Batista, né? De Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, no Ensino Fundamental EJA Agostinho. Vamos ver conceitos de substâncias e mistura, classificadas de acordo com as suas características. Então, pessoal, vamos lá então. Sobre substâncias puras. Substâncias puras é todo material com essas características que nós vamos descrever aqui no slide para vocês. Primeira característica: unidades estruturais, moléculas, conjuntos iônicos quimicamente iguais entre si. Fabinho, detalhe isso melhor. Uma composição fixa, de que decorrem propriedades com densidade, ponto de fusão e ebulição. Então, a substância pura é aquela que tem um tipo de molécula e até os átomos são quimicamente iguais. A temperatura se mantém inalterada desde o início ao fim das mudanças do estado físico, seja essa mudança fusão, vaporização e solidificação. Podem ser representadas por uma forma, porque tem uma composição fixa. Por exemplo, a água. A água é uma substância pura. Ela é composta de H2O. Pessoal, a gente não pode falar como muita gente fala. H2O, não. A gente tem que falar da maneira correta. H2O. O gás oxigênio
NaCl. O sal de cozinha é NaCl também. O ouro, AU. Prata, Ag. Ácido sulfúrico, desculpe. H2, SO4, e etc. Então, se eu pedir alguma atividade, qual é o exemplo de uma substância pura, vocês podem estar me dizendo aí o oxigênio, a água e o sal de cozinha. Estas substâncias também elas podem ser simples ou compostas. Exemplo de substância simples é o oxigênio, que é constituído por um único elemento químico. E esse elemento químico, pessoal, é o oxigênio. Isso é uma substância simples, porque ela é composta por um único tipo de elemento químico, que é o oxigênio, por exemplo. E o que é, Fabinho, uma substância composta? A substância composta aí agora já modificou. É constituída de mais de um elemento químico. A água, por exemplo, acompanhe a setinha. Olha. A água é composta por duas moléculas de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, é composto por mais de um elemento químico. A água pura, água pura. A minha água pura é a água pura, não é aquela que a gente bebe, não, pessoal. É a água destilada em laboratório, ali é água pura. E ela é uma substância composta. H2, porque tem duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E a alotropia? O que é isso? Pessoal, é engraçado a composição das substâncias, das matérias. Né? É o fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico forma substâncias diferentes. Deixa mais claro isso, Fabinho. Olha aqui o exemplo. O oxigênio. Oxigênio. Para a gente respirar o oxigênio. A molécula dele é duas, a substância é oxigênio, são duas moléculas de oxigênio. Aí tem a substância, outra substância, que é feita de oxigênio, chamada de ozônio. É três moléculas de oxigênio que se juntam, aí formam o ozônio. Duas moléculas de oxigênio que se juntam, é o oxigênio que a gente respira. O elemento químico é um só, tanto do oxigênio como do ozônio. Que elemento químico é? O oxigênio. Eu vou citar um outro exemplo aqui, que vai deixar vocês ainda mais engraçados. Mas, por exemplo, olha, aqui está a explicação que eu falei. Ó, oxigênio é duas moléculas de oxigênio e o ozônio é três moléculas. As substâncias que fazem parte do fenômeno são denominadas de variedades alotrópicas do elemento. Olha um outro exemplo aqui. Eu já passei demais. Outra variedade também é o carbono e o fuléreno. Mas, na verdade, foi na hora de colocar o slide, eu me atrapalhei. O diamante e o carvão mineral também é exemplo de alotropia, que a mesma molécula, o mesmo elemento químico, que é o carvão,
é o mesmo elemento químico que é do diamante. Tá engraçado? Agora nós vamos para as misturas. O que é a mistura? A matéria é constituída por mais de um tipo de molécula. Pronto, mistura. O que é mistura? A matéria constituída por mais de um tipo de molécula. Pode olhar aqui que no recipiente tem esses círculozinhos, essas bolinhas, que nós representamos, chamamos eles de elementos químicos, certo? Que são os átomos. Eles não têm esse formato, não, pessoal. É só ilustrativo para que as pessoas entendam. Então, você vê que tem de vários tipos aí. Tem verde, tem rosa, tem amarelo, tem branco. E isso aqui é uma mistura, é uma matéria constituída por mais de um tipo de molécula. Essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Detalhe, Fabinho. Por exemplo, a água mais açúcar dissolvido. O óleo e a água são misturas. Misturas que possuem apenas um único aspecto e as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão. Aí é uma mistura homogênea. Qual é a mistura homogênea aí? A água e o açúcar. Quando bem misturados na quantidade certa, não se consegue diferenciar a água e o açúcar. Agora, o óleo e a água não está lá, é igual a história do cigano. O defeito está na vista, né? Lá na vista a gente já vê. São as misturas heterogêneas, que apresentam mais de um aspecto, têm propriedades distintas em sua extensão. Por que que a água fica embaixo e o óleo fica em cima? Eu não sei se vocês estão lembrados. Aí a gente vai ter que lembrar de densidade. O óleo é menos denso do que a água. Por isso que a água fica embaixo e o óleo em cima. Estudamos na aula de matéria que nós estudamos. Aí as fases das misturas. Cada aspecto homogêneo de uma mistura chama-se fase. Aí, por exemplo, na primeira mistura, da esquerda para a direita, misturas de duas fases, areia e água. Misturas de 3 fases, que é a trifásica, areia, água e óleo. Sistema trifásico constituído por 2 componentes. Limalha de ferro, água e gelo. Mas o gelo não é formado de água? É, porém, solidificado. E aí se torna 3 tipos. Por causa do aspecto. Continua a mesma propriedade, mas o aspecto é diferente. Por isso que é trifásico. As fases também aparecem quando temos uma substância pura em equilíbrio de fases. Substância pura, nesse caso aí, é a água. Agora vamos ver aqui. Propriedades microscópicas das misturas. O aspecto visual de uma mistura não se restringe apenas a simplesmente a percepção do olho nu, mas também a utilização de aparelhos ópticos comuns, como microscópio, por exemplo. O leite. O leite aqui, aparentemente, é uma mistura homogênea. Você vê ele todo branquinho, né? Porém, ele visto no laboratório com o uso de um microscópio, percebe-se que não é uma mistura homogênea de fato, e sim heterogênea, porque tem o líquido branco, e as gorduras amarelas apontando. Então, aí está tudo misturado? Não. Depois que olha no microscópio, se vê que
não é tão homogêneo assim. E, pessoal, e por hoje, né, nós terminamos essa parte. Hoje nós estudamos uma introdução de química, estudamos substâncias e misturas. Próxima aula nós iremos, né, nos aprofundarmos mais um pouco no assunto. Estarei postando um vídeo que não é meu, é lógico, do YouTube, certo? Como revisão para o próximo momento da aula. Viu? Valeu, pessoal. Forte abraço. Continuem assistindo às aulas. A pandemia não terminou ainda. Tenham muito cuidado, viu? Usem máscara, higienizem as mãos e evitem, principalmente, aglomerações. Valeu.